Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero, nessa noite, ler um versículo juntamente com os irmãos, que se encontra no livro de Mateus, como o pastor comentou, a gente está estudando nesses dias sobre o Sermão do Monte. E eu coloco o microfone aqui porque se eu segurar eu vou aprender muito. Então, vamos revistar. A Mateus capítulo 5. Capítulo 5 e o versículo 4, que diz assim na minha versão, Mateus 5 e 4: Abençoados são os que choram, porque abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Glória a Deus, aleluia. Estava lendo assim. Então, abençoados são os que choram. Em outras versões está escrito: bem-aventurados são aqueles que choram. E aí a gente começa a pensar um pouco a respeito das falas de Jesus. Ele coloca um pouco diferente do que o ser humano normal diria. Geralmente quem chora é porque está triste de alguma forma, né? São poucas as pessoas que vai falar assim: eu estava chorando porque eu estava alegre. Acontece, mas na maioria das vezes aqueles que choram é porque estão tristes. E chega Jesus ensinando aos seus discípulos e diz: bem-aventurados, ou abençoados, ou felizes aqueles que choram. Então ele traz, de certa forma, um lado bom, né, para o choro de alguma forma. A gente estava falando um pouco sobre a questão da melancolia, e estarei colocando aqui justamente essa situação. Uma das questões, uma das situações que uma pessoa que tem essa doença, vamos dizer assim, que é a melancolia, que faz justamente a questão de chorar, né? São sentimentos de tristeza, são sentimentos de vazio que as pessoas sentem quando têm essa doença. E como o pastor Gaspar comentou na semana passada, a gente acredita muitas das vezes que o cristão ele não passa por essas situações. Quando a gente vai ver no geral na Bíblia, a gente vai observar que muitos homens de Deus, né, homens que a gente tem como exemplo, eles viveram essa situação. Então, assim, acreditar que o cristão não passa por isso é um pouco complicado. A gente tem que ter ciência de que nós, como cristãos, nós também estamos sujeitos a viver essa situação, mesmo sabendo que a gente tem um diferencial, né, do mundo, que eu estarei falando em seguida com relação a isso. Então, a melancolia, a pessoa com melancolia, ela tem um sentimento profundo de tristeza, desespero e desânimo. Então, são situações que a pessoa que tem essa doença, ela sente
dia a dia. Outra coisa que a pessoa sente, a pessoa que tem a melancolia, é um estado emocional mais intenso e prolongado que uma simples tristeza. Então, assim, existem tristezas que a gente passa, né, normal de ver no dia a dia, mas a pessoa com essa situação, essa tristeza ela se prolonga por mais tempo. E aí, às vezes, a pessoa não entende, ou muitas das vezes a pessoa não consegue entender o porquê que está vivendo isso. E quando a gente traz para a igreja, eu volto a dizer, porque nós como cristãos, às vezes nós não aceitamos alguma situação. E quando a gente não aceita, pelo fato de ser cristão, não, eu sou cristão, eu não aceito, isso não pode acontecer comigo. Muitas das vezes dificulta na hora da pessoa tentar resolver aquela situação. Por quê? Não, eu sou cristão, isso não pode acontecer. Então, pelo fato de eu estar acontecendo comigo, então bate ali um sentimento de culpa, a pessoa acha que pode ter feito alguma coisa, que pode ter algum pecado, né, de repente escondido, e não que isso não possa ser, mas muitas das vezes a pessoa se culpa pelo fato de estar sentindo alguma coisa que ela acha que não deveria sentir por ser cristã. Só que nós, como cristãos, nós não devemos esquecer que nós somos seres humanos. Aleluia, glória a Deus. E aí, eu até pego a fala do pastor Gaspar também na semana passada, quando ele comentou sobre Jesus. Jesus estava no monte quando ele sentiu tanta angústia que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Então, assim, se Jesus sentiu-se assim, imagina nós como os meros pecadores. Aleluia, glória a Deus. Outra situação que uma pessoa com melancolia pode sentir é um vazio emocional. Quando uma pessoa não sabe da onde surgiu aquele vazio, por que eu estou me sentindo assim? Porque o que está acontecendo? Eu vou comentar também um pouco mais para frente a respeito de pessoas na Bíblia que se sentiam desse jeito. Um vazio sem saber de onde surgiu esse vazio. Perda de interesse nas atividades cotidianas. Você vê que essas características é bem parecida com a da depressão. A pessoa às vezes ela está vivendo uma situação onde ela não tem interesse de repente de vir para a igreja, que é uma coisa que de repente antes ela sentia prazer em fazer, e hoje a pessoa se sente tão desanimada com aquele vazio que não tem essa vontade de ir para a igreja, de sair com os amigos. Muitas das vezes é uma situação de melancolia. Vamos lá. Perda afetuada de sono. Às vezes a pessoa sente também essa dificuldade de dormir, e ela pode estar vivenciando essa situação. É claro que isso não é a pessoa de repente numa noite não conseguiu dormir, achar que já está com uma doença como essa. Mas isso quando acontece, durante algum tempo, vamos dizer umas 2, 3, 4 semanas, isso começa a ficar, a pessoa começa a ficar preocupada e junta essas situações que a pessoa vivencia e ela pode estar com sintomas de uma melancolia. A pessoa se sentir também desligada dos outros, não consegue ter um afeto com as outras pessoas, uma coisa que ela tinha antes, de repente ela começa a se afastar, de repente até dentro de casa, com o marido, com o esposo, e ela não consegue perceber também o porquê que está tendo essa situação. Dificuldades de sentir nas coisas que antes sentia, sentir prazer nas coisas que antes sentia, muitas das vezes não tem
uma situação clara. Pode estar associado a sentimento de culpa, baixa estima ou negativismo. Ou seja, a pessoa, um sentimento de culpa que a pessoa está vivendo, isso pode também afetar de certa forma. Não, como eu disse antes, não é o motivo, mas o sentimento de culpa, caso a pessoa tenha, isso pode agravar a situação, bem como um pecado escondido ou alguma outra coisa que a pessoa esteja vivenciando. Mas de onde surgiu essa questão, ou esse nome, vamos dizer assim, de melancolia? O pastor Gaspar também comentou aqui na semana passada, e eu uso a fala dele. Médicos de antes de Cristo descobriram, de certa forma, vamos dizer assim, eles descobriram essa doença, e eles relacionavam isso com a situação da natureza, os 4 elementos da natureza. Eles diziam que o ser humano, todos os seres humanos, eles tinham 4 líquidos no corpo que tinham que faziam com que o ser humano vivesse equilibrado. Então esses líquidos, que é o sangue, a bilis amarela, a bilis negra e o fleuma. Então esses 4 líquidos que existem no corpo humano, ele relacionava isso com os 4 elementos da natureza, que é o ar, a água, o fogo e o vento. Então, para eles, era necessário que existisse um equilíbrio nesses 4 líquidos do corpo humano, para que a pessoa não tivesse algumas doenças. E entre elas, essa doença, que na época era chamada das pessoas melancólicas, que eram os 4, que eram o melancólico, o colérico, o fleumático e o sanguíneo, que até o Gaspar comentou aqui a semana passada. Então, esses 4 líquidos que existiam no corpo da pessoa, eles tinham que estar em equilíbrio, porque se algum deles existisse algum desequilíbrio, a pessoa tendia para uma dessas situações. Nesse caso que a gente está falando é da bilis negra, que seria aquele líquido da vesícula biliar, que ajuda ali na digestão. Então ele usaria esses 4 líquidos relacionados aos 4 elementos da natureza. Foi onde surgiu esse nome de melancólico, ou da melancolia. Agora, eu estive pesquisando um pouco e estava pensando justamente na questão de algumas pessoas da Bíblia que viviam ou que viveram essa situação. A gente conhece a história de Ana, que era a mãe do profeta Samuel. E a gente pode pensar um pouco a respeito dela, que ela vivia essa situação de melancolia durante um tempo. A Bíblia vai dizer que ela passou por um momento difícil na vida. A Bíblia diz que ela não tinha filho e que o seu marido tinha uma outra mulher que tinha filhos. E todas as vezes que ela ia para o templo adorar a Deus, essa mulher, de certa forma, ela zombava de Ana, porque ela não tinha filhos e ela tinha. Ou seja, Ana vivia uma situação melancólica, uma situação de melancolia, justamente pelo fato dela não ter filho. Então isso angustiava muito ela, A Bíblia vai dizer que durante algum tempo ela viveu essa situação. Aí a gente poderia colocar, como foi falado no começo, que ela, sendo uma pessoa que estava todos os anos, que fazia o dever, que os judeus faziam todos os anos, eles iam adorar a Deus, oferecer ali o seu sacrifício, ela não deveria
Só que mesmo ela sendo fiel, mesmo ela fazendo o dever que ela tinha que fazer, ela sofria dessa melancolia, vamos dizer. Mas no caso de ela vivia essa angústia, ela vivia essa situação. No caso de Ana, ela sabia, né, o motivo que ela estava vivendo. Só que ela questionava de certa forma, mas ela não entendia o porquê que ela estava vivendo aquela situação, sendo que ela fazia tudo que deveria fazer. É muitas vezes o que acontece com a gente hoje em dia, né? Por que a gente sofre de repente de alguma coisa se a gente faz tudo como, do nosso ponto de vista, como deveria, né? Mas é bom a gente deixar claro uma coisa, que o nosso ponto de vista não é o ponto de vista de Deus, né? Porque se Ana não tivesse passado por toda aquela situação, ela não teria tido um filho, que foi Samuel, que hoje, para a gente, é um exemplo, né? Tanto a história de Ana, como a história da vida de Samuel. Então, assim, às vezes a pessoa tem a doença, tem a melancolia, só que é uma causa visível. E algumas vezes a pessoa tem, mas ela não sabe o motivo. Depois, com o passar do tempo, esse nome, né, melancólico, ele foi mudado então para a doença melancolia. Essa questão da doença melancolia ela é bem complicada de se diagnosticar, vamos dizer assim, porque ela é muito parecida com a depressão. E até os médicos mesmo, psiquiatras, psicólogos, é complicado de diagnosticar. Falar assim, não, você está com depressão, você está com melancolia, porque essas situações variam de pessoas para pessoas, né? Nem todo mundo tem a mesma questão biológica, a mesma questão genética. Então acontece que há essa dificuldade aí com relação até mesmo aos médicos e psicólogos, psiquiatras, enfim. Os irmãos podem consultar, de repente, o DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico, que DSM-5, se os irmãos quiserem consultar, os irmãos vão ver que existe essa doença, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Tá? Os irmãos vão ver lá a respeito da melancolia. Deixa eu falar um pouco a respeito das questões, como que isso pode ser causado, né, na pessoa. Existem algumas questões essas que podem ser genética. A pessoa que tem alguém na família que tem a doença, ela tem vamos dizer assim, uma facilidade de ter também, né? Porque já tem alguém na família que tem. Então, quando a pessoa vai tratar da situação, é bom que a pessoa veja se não tem alguém, né, próximo da família que já vive aquilo, porque se a pessoa já vive aquilo, fica mais fácil para isso ser transmitido, uma vez que isso pode também, de certa forma, ser transmitido geneticamente. A questão biológica, como a gente comentou no começo, né, que era os 4 elementos lá dos médicos de antes de Cristo, que eles colocaram como melancólico, enfermático, sombrio, enfim. Então, de lá já dá para saber que tem uma questão biológica envolvida. Mas existem alguns neurotransmissores que a gente conhece como serotonina, noradrenalina e dopamina, que eles são responsáveis por transmitir algumas situações do corpo. E quando esses neurotransmissores eles estão, de certa forma, de baixo nível no corpo, isso faz com que facilite também
a situação da pessoa adquirir ou ter essa doença que é a melancolia. Outra situação que pode também, facilitar são os traumas. Pessoas às vezes têm um trauma emocional, um trauma durante a vida, e a pessoa acaba desenvolvendo, desencadeando essa situação. Então você vê que é uma questão bem complexa, né? Por isso que a gente, na hora que vai falar sobre essa situação, a gente não, determina, não, a pessoa passou, um mês sem conseguir dormir ou sem conseguir comer, então a pessoa está com certa doença. Não, é bem importante que tenha aí um acompanhamento médico, psicológico, enfim, para que a pessoa saiba exatamente o que ela tem para poder se tratar de certa forma. E falando também na questão ambiental, né? Quando uma pessoa perde um ente querido, então assim, se os irmãos forem perceber, há uma ligação ali entre uma coisa e outra, porque se a pessoa perde um ente querido, automaticamente ela está sofrendo um trauma, e isso vai, de repente, abaixar o nível de neurotransmissores do corpo, e aí vai fazer com que isso se agrave cada vez mais. Então, por isso que, se a pessoa desconfiar que está vivendo uma situação dessa, que está com essa dificuldade, a pessoa procurar um profissional, um médico, para que ela possa entender melhor sobre a situação. Eu queria pedir para algum dos irmãos, se pudessem ler Salmos 42, versículo 5, que a gente vai ver a respeito de uma situação. Pode ler. Porque está abatida a minha alma, porque te perturba em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém? Porque Davi, em suas palavras, ele disse: porque está abatida a minha alma. A gente conhece o salmista como aquele, que está agradecendo a Deus por várias vezes, dizendo: bendito o Senhor por isso, bendito o Senhor por aquilo. Só que a gente vai perceber que nesse versículo ele fala para a própria alma dele: por que está abatida, ó minha alma? Ele dá ali uma esperança, eu ainda o louvarei, mas de certa forma ele percebe que a sua alma está abatida e ele não consegue saber o motivo desse abatimento. A gente vai ver que de certa forma Davi estava vivendo essa situação de melancolia, mas era uma situação que ele não conseguia explicar, era um vazio que ele sentia dentro da sua alma. E entre Ana e Davi, a gente vai perceber o lado que acontece a situação e a pessoa consegue reconhecer, e por outro lado, a pessoa vivencia a situação, mas ela não consegue reconhecer o motivo que a pessoa está vivendo aquilo. A gente tem esses dois exemplos aí. E para a gente fecharmos, eu vou falar um pouco a respeito da questão da terapia. Como que a pessoa pode tratar isso? Nós como cristãos, muitas das vezes, nós não queremos procurar um profissional dependendo da situação que a gente vive. Quando é uma questão física, a gente vai até o médico, vai até o hospital e procura uma solução, toma um remédio, enfim. Mas quando se trata de uma questão emocional, a gente normalmente espiritualiza tudo. E aí, quando é uma questão emocional, a gente já joga para quem?
o diabo. Meu Jesus. A gente já joga para o inimigo. Então, assim, que de certa forma ele tem culpa em tudo, ele tem, mas muitas das vezes a situação não é espiritual. Muitas das vezes a situação é psicológica, a situação é emocional. Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda de um profissional, de alguém que vai tentar mostrar para ela o que está acontecendo. Por quê? Todo ser humano, vou tentar esclarecer uma coisa aqui. Todo ser humano, a gente de certa forma, a gente libera algumas energias psicológicas. Quando a gente gosta de alguém, isso quer dizer que a gente está liberando energia psicológica para aquela pessoa. Quando o Gaspar comentou aqui também a semana passada sobre a semana passada sobre a questão de Jó. E falando disso, a respeito da energia que a gente libera para algumas situações, aliás, para todas as situações, por ser uma coisa inconsciente, por ser uma coisa que a gente não enxerga, a gente, de certa forma, não pensa, não fica pensando muito nisso. Mas, vamos dizer, se você tem um filho, você libera, de certa forma, uma energia psicológica para aquele filho. Por quê? Um amor que você sente por ele. Vamos dizer que você tem, um animal, um cachorro. Você libera também uma energia. Não é uma energia do jeito que você libera para um ser humano, porque você libera um pouco mais de energia, mas você também libera para aquela pessoa aquela energia psicológica. E o ser humano vive assim. Na questão psicológica é assim, não tem muito o que correr. E aí, o que acontece algumas vezes com a pessoa? A pessoa, ela tem um ente querido, ela libera uma energia psicológica para aquele ente querido. E o que vai acontecer se, de certa forma, a pessoa perder aquele ente querido? Para onde vai aquela energia que a pessoa está liberando? Então isso vai trazer para a pessoa um sofrimento. Por quê? Porque a energia que ela estava liberando para alguém, aquele alguém não está lá. Então, ou aquela energia vai voltar para a pessoa, ou ela vai canalizar aquela energia para uma outra situação que muitas das vezes não deveria ir. E aí isso vai fazer com que a pessoa sofra de certa forma. Por isso que eu estou falando que o ser humano, dependendo da situação que ele estiver vivendo, é necessário que ele procure um profissional, porque essa energia que está indo para essa pessoa ou para essa situação, ela precisa ser canalizada de uma forma correta para um outro lugar, para que a pessoa consiga viver equilibradamente. Aleluia. Só que, para a gente fechar aqui, o cristão, ele tem, de certa forma, uma vantagem. Por quê? Quando você vai fazer uma terapia, você viveu uma situação, você vai fazer uma terapia, você vai chegar lá e vai falar: olha, eu estou aqui porque está acontecendo isso comigo, eu preciso melhorar isso, eu preciso aquilo. Quando você dobra o joelho na presença de Deus, o que você faz? Você faz justamente o que você faria em um consultório. Só que, muitas das vezes, a gente chega na presença de Deus e só descarrega aquilo que a gente quer. Então, há aí uma vantagem, mas a gente precisa ouvir também a voz de Deus. Muitas das vezes a gente dobra o joelho e só fala, e não tira um tempinho ali para a gente ouvir o que Deus quer falar com a gente, ou de repente a gente não pega a Bíblia para ler, para entender o que Deus quer falar com a gente. Então, assim, na verdade, se a gente fosse colocar em uma balança, o cristão, ele sai na frente nessa situação. Só que eu tenho uma experiência, quando eu fui fazer meu estágio em um hospital de pessoas com deficiências mentais, eu percebi uma coisa:
muitos daqueles que estavam lá fazendo o tratamento eram cristãos. Então, assim, às vezes, pelo fato de não aceitar, como eu falei antes, pelo fato de não aceitar aquilo que de repente está acontecendo, ele espiritualiza aquilo. Quando ele espiritualiza aquilo, bate nele um sentimento de culpa. Por quê? Porque se eu estou vivendo isso, então tem alguma coisa errada comigo. E às vezes não é, às vezes é uma questão emocional. Entendeu? Então, quando ele bate aquele sentimento de culpa, a situação que ele estava vivendo de melancolia, o que acontece? Piora. E aí, às vezes, ele tem que ser levado, né, para algum lugar de tratamento, porque a pessoa, às vezes, quando isso passa dos limites, isso pode ser piorando e a pessoa, às vezes, não tem controle próprio. Né? Então, por isso que você entender o que você está vivenciando, pesado, isso é espiritual, isso é emocional, porque existe um mundo espiritual, a gente sabe, mas existe um mundo psicológico também. E às vezes, quando a pessoa está totalmente ali, perdida no seu mundo psicológico, o inimigo aproveita a situação e entra com a questão espiritual. E aí acaba sendo espiritual, não porque é espiritual, mas porque a pessoa não tinha um conhecimento e piorou a situação. Amém? Está ficando claro? Para a gente fechar, eu fiz 2 vezes, mas agora é para fechar mesmo. Eu estava dando uma pesquisada e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, durante o período de pandemia, eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que 26 milhões de pessoas pararam de ler a Bíblia. Quando eu disse que o cristão sai na frente, é justamente por isso. Porque o cristão ora e o cristão medita na Bíblia. Nem vou falar só ler, porque Moisés disse que deveria meditar. Então, assim, o cristão ele tem essa vantagem. Só que nos últimos dias, algumas pesquisas que eu estava fazendo, eu pude perceber que muitas pessoas, muitos cristãos, eles estão deixando de ler a Bíblia e, consequentemente, eles estão deixando de orar. Não preciso nem falar muita coisa, é só você dar uma olhada para trás, você vai ver que muitas pessoas não vêm para o culto de doutrina, mesmo tendo oportunidade, né, que seria para conhecer um pouco mais, e para o culto de oração, pior ainda. Então, assim, conforme as pessoas deixam, os cristãos deixam de orar, deixam de ler a Bíblia, acontece que os cristãos acabam vivenciando essas situações emocionais muito mais, justamente pelo fato de não buscarem a Deus, de certa forma. Claro, como eu disse, a gente não pode generalizar, falar assim, não veio, então está passando por isso. Não é isso. As pesquisas dizem, pesquisa, eu anotei aqui, pesquisa de Harvard, que é uma das faculdades mais conceituadas do mundo, né? Eles dizem que as pessoas que leem a Bíblia, elas são mais esperançosas. Então, assim, o fato, muitas das vezes, da pessoa viver por certas situações, de cristãos, né, é justamente pelo fato de não fazer aquilo que Jesus ensina que nós deveríamos fazer. Voltando, não é uma generalização, não é por isso que um cristão que ora, que lê a Bíblia, que não passa por situações emocionais, passa, mas na maioria das vezes, muitos dos cristãos estão vivendo situações difíceis, né, de certa forma que não seria necessário viver se tivesse mais ali na presença de Deus. Ficou claro? Irmãos, é isso. Como eu não tenho muito costume de falar, né? Eu preparei isso aqui para 1h30,
mas 30 minutos ali já foi. Glória a Deus, Então, aleluia, Jesus. uma próxima vez a gente fala um pouco mais, vai desenvolver. Deus abençoe. Aberto para perguntas. Há uns 20 anos atrás, eu tive numa situação e eu procurei um profissional, um psiquiatra. Não foi aqui, foi no Pernambuco. E quando nós conversa, né? Eu fui 3 vezes, na terceira vez que eu fui, ela disse: eu sei o seu problema e eu vou ser taxativo com a senhora. Seu problema é esse. Aí ela disse: pá. Quando ela disse, aí eu disse: mas eu não posso resolver esse problema. Porque o que ela disse, se eu fosse fazer, talvez eu não estivesse nem aqui agora. Aí eu te pergunto: e agora, como é que eu fico? Porque no caso eu fui, né? Procurei tal tudinho e a resposta dela, Sei. eu não tive como. E como é que fica? Irmãos, foi até bom você falar isso, porque é complicado essa situação de você procurar um terapeuta também. Eu diria que se você puder, primeiro terapeuta, procura aqui, ó, o pastor. Então, procura o pastor, ele vai te orientar da melhor forma possível. Por quê? Um terapeuta que não é cristão, ele vai te orientar de um ponto de vista dele. Então, talvez um cristão procurar um terapeuta que não é cristão é complicado. Tá? Então, foi até bom você falar isso, porque às vezes a pessoa fala assim: não, eu estou com um problema na minha família, com a minha esposa, e eu vou fazer isso. Só que, geralmente, é difícil a pessoa falar que não. O certo é a pessoa ser imparcial. Mas, geralmente, a pessoa ela trata com algumas situações de vivências dela. Eu vivenciei um caso de uma até amiga minha, que ela foi tratar de um casal que estava em questão de separação. Só que esse casal, no final das contas, eles acabaram separando. Assim, a gente não sabe o que acontece dentro do consultório, mas a terapeuta, ela vivenciou uma situação parecida com o do casal que foi levado. Então, tudo bem que ela tem que ser imparcial, mas dificilmente a pessoa consegue ser imparcial, e aí pode complicar. Então, a sugestão que eu daria para o cristão é procurar um terapeuta. Primeiro, pastor, se não for, não tiver no alcance dele, procurar um terapeuta que seja cristão ou que compartilhe da mesma fé que você. Bom, obrigado. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, glória a Deus. Você não pode deixar, glória a Deus. Minhas irmãs, irmãos, Deus abençoe o operador Júnior. Ele fala com habilidade, o irmão Júnior, ele é formado nessa área. E, meus irmãos, quando Jesus ele nos fala lá no Sermão da Montanha que nós não devemos viver ansioso com relação ao que a vez de comer, a vez de beber e de vestir, né? E aí ele dá um exemplo ali que os pássaros eles não plantam, não semeiam. Cuidado aí a criança aí, ó. Cuidado aí, estão fazendo barulho aí, né? E ele diz o seguinte:
vocês não devem ficar preocupados, porque mesmo eles não fazendo isso, diz Nani, o Pai Celestial vos alimenta. Glória a Deus, Jesus. Então nós temos Deus cuidando, né? Esse assunto, às vezes, as pessoas até criticam se a gente traz para o culto, mas é a atualidade. Você percebeu aqui? Olha aqui para mim, as irmãs aqui. Olha aqui para mim. Às vezes as irmãs estão com esse sentimento que às vezes não é nenhuma depressão, às vezes é uma melancolia, como foi muito bem explicado aqui pelo Júlio. Uma tristeza, uma angústia, né? E aí você percebeu que tem a ver com o seu meio, onde você está, com quem você conversa. Imagine o seguinte, irmão, tem um personagem de um desenho animado, que a fala é a seguinte: ó dia, ó céu, ó azar. Você já imaginou, Jair? Você vai conversar com alguém que só fala, né? Você vai, tá bem, não tá nada bem, né? Então, que energia que essa pessoa está te passando? Né? Irmãos, preste atenção aqui que eu vou falar. Eu amo a venda, assim, a arte de quem vende. A venda. E eu acho que a pessoa que sai para vender, eu fui criado, minha mãe era vendedora e minha mãe ensinava eu a vender. Minha mãe colocava uma trouxa uma lona de roupa aqui no chão das feiras do Maranhão e uma ali, a banca ali, era no chão. E a minha mãe dizia o seguinte: ó, na hora que encostar uma cliente aqui, você grita que a minha roupa não é boa e que a sua roupa é a melhor. Eu dizia: mãe, eu não entendi, mãe, não fala que a minha roupa não é boa. Então a pessoa encostava lá, você chegava na banca da minha mãe, eu dizia: moça, essa roupa aí que ela está vendendo não presta não, a melhor é a minha. Aí ela gritava lá: cala a boca, menino, esse menino não sei de onde que surgiu para ficar falando isso. Aí a cliente acabava ficando com minha mãe e levava a mercadoria dela. Então a arte de quem vende. Se você já prestou atenção, o vendedor que está na rua dos faróis, vender, ó, tem gente na São Paulo, aqui na Dutra, sair na Dutra ali, pegando a Sarinha lá na Lufa, tem um rapaz que fica vestido de chapolim. A genialidade daquele rapaz para vender o produto. Você não quer nem comprar, mas a genialidade dele vender o produto, aquela energia que ele está ali, um sol causticante, e ele está ali com aquele negócio amarelo, vestido de chapolim e fazendo aquelas peripécias, e ele oferece o chocolate. Quando ele oferece, já está com ele na mão, porque é vibrante a energia daquele rapaz. Aleluia, glória a Deus. Tem outro vendedor lá na Pedro Calói, na Zona Sul, ele vende, sabe, paleta, que chama paleta de carro, não é isso? Para-brisa, né? Irmão, ele vende, e olha, ele é tão perfeito na venda que até fiado ele vende, num farol. Ele diz: ó, pronto, eu não vou falar nada com você, não, fica com a paleta aí, porque eu não quero saber de. Olha, eu gostei muito de você, e você, olha, o seu carro é assim, ele te elogia, o seu carro pode ser velho, mas ele deixa ele novinho. Glória a Deus. Então tem gente que transmite coisa boa, e aí nós estamos perto dele, estamos alegres, e tem outros que transmitem coisa negativa, e aí você fica como do lado dele? Negativo. Já viu aquele dizer que disse que uma empresa tinha 2 executivos e ela mandou um para uma determinada região de um país aí que não existia calçada. E aí quando chegou lá ele percebeu que todo mundo não usava calçada, e ele fechou o relatório: por favor, cancele os projetos para cá, porque aqui ninguém usa calçada. A visão do pessimista, né?
Aí mandou o otimista. O otimista foi lá. Quando chegou lá, ele olhou e viu que ninguém tinha calçado. Ele disse: por favor, no relatório dele, aumente a produção de calçado, porque aqui ninguém usa calçado. Percebeu a visão? Está entendendo? Então, meu irmão, você como cristão, Deus está cuidando de você. Eu costumo dizer que amanhã, quarta-feira, Deus já cuidou de nós. Já está tudo preparado para amanhã, quarta-feira. O arrozinho que você vai fazer lá, o feijãozinho, a manteiga, o café, o pão, lá o misto quente, aquele bife acebolado, né, Patrícia, aquela cebola na maionese, não, irmã Luísa, já está tudo preparado. E o que você vai fazer? Glorificar a Deus. Eu costumo dizer para as pessoas que quando elas se encontram, lá na minha casa tem uma frase na parede, está escrito assim: quando você se sentir vazio, coma que é fome. Coma que é fome. Então, meus irmãos, que Deus abençoe o Júlio. Nós estamos aqui cuidando da igreja do Senhor. E eu tenho certeza, o mundo está aí, mas Jesus está cuidando da sua igreja. Jesus está cuidando do seu povo, com mensagens, com orientação. E basta você, servo de Deus, ficar atento, buscar a Deus. Gostei muito bem como o Júlio explicou. Não é porque somos cristãos que não temos momentos assim, que não passamos por esses momentos assim, entendeu? Enfrentamos. Ao caso de Ana, né? Só que angustiou-se ali, mas saiu dali e Deus lhe honrou, dando Samuel. Dando Samuel. Então, outra coisa, meus, nós precisamos entender que nós sozinhos ou sozinhos não podemos vencer as batalhas. Às vezes a gente precisa de uma orientação. Às vezes a pessoa está ali dentro de um sufoco, mas ela não se abre porque ela tem medo. Eu até entendo às vezes o Júlio falou aqui que às vezes o certo é você procurar um pastor, mas às vezes a pessoa fica restrita porque às vezes procura o auxílio do pastor e às vezes o pastor não tem a sabedoria, chega aqui na plataforma e solta aquilo que a pessoa falou e aí, né, não foi ético. E o pastor, olha, irmãos, eu gosto muito do que está escrito. Ontem mesmo eu estava comentando, nós estávamos no Belém lá e o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa puxou lá a orelha dos pastores com relação ao conteúdo da igreja. Quando nós nos ajudamos, nós temos que ter salmos, cântico, línguas, interpretação e ordem no culto. Jeremias, eu comentei isso ontem com o pastor Gaspar. Para finalizar, as irmãs vão louvar ao Senhor. Mas Jeremias capítulo 3, o versículo 15, eu carrego esse versículo dia a dia, eu procuro. Diz assim o versículo de número 15: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então o pastor tem que estar dentro desses dois perfis. Ele tem que ter conhecimento e inteligência. Então, se você procura o pastor, é porque você está precisando de ajuda. E não é para o pastor estar expondo o seu problema ou a sua dificuldade. Aqui, enquanto eu estiver aqui, porque eu sou obreiro do ministério. Amanhã o ministério pode chegar assim e falar: Cleiton, você está em outra congregação. Eu só vou bater continência e vou para outra congregação. Mas enquanto eu estiver aqui, observe que eu sou chato. Eu ligo para você,
eu mando mensagem, né? Eu ligo, pego no seu pé, incentivo. Às vezes eu até me sinto, talvez a pessoa acha que eu estou colando muito, mas tem um pastor amigo meu que esse dia ensinou na sede que quando o crente da igreja dele falta, o pastor Gaspar sabe quem que é. Porque quando falta um crente da igreja dele no culto, ele chega no dia seguinte na casa dele, 7 da manhã. Aí já toma café. Aí ele fica ali até 10 horas, meio-dia almoça. Aí fica até a tarde, toma o lanche da tarde. Aí fica até a noite, janta e só sai de lá quando o crente vai para a igreja. Então, eu não quero. Eu achei que aquele método dele ali é perfeito, né? Ou seja, daqui a pouco eu vou estar visitando alguns irmãos assim, né? O que os irmãos acham aí? Irmã Dora, irmãozira, o que a senhora acha, irmãozira? Então, era original. Não? Então, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os nossos amigos internautas aqui hoje. Nós estamos aproveitando que a Gislane esses dias está aqui devido o esposo estar em recesso nas escolas aí, então estamos transmitindo o culto aí, né? A Gislane faz muita falta durante a semana. Estou até orando para que o Júlio venha para mais perto, mude de horário, para que Deus abra as portas. E é muito útil, porque nós temos ferramenta. O lado tem ferramenta. Pastor Gaspar, Júlio, tem aqui o Gedilson, tem o Erivan, tem o Otoniel que não está aqui, mas justificou. Tem, meu Deus, Pompílio, Tiago, Jesus amado. Tem esses irmãos, tem o Jaime. Aqui tem muita ferramenta. É só trabalhar, é só deixar elas mirar aqui, passar aqui. E a palavra do Senhor. Aqui, pastor Gaspar, nós podemos dizer: tem salmo, tem cântico, tem livros, tem interpretação. Aqui é a Assembleia de Deus, aleluia. Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos ouvir as irmãs e iremos contribuir com dízimos e oferta para a obra do Senhor Jesus.